Quer conhecer um roadmap de estudos de Python focado para IA e Data Science? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o segundo vídeo da série Roadmap de Estudos 2024, onde a gente vai trazer um roadmap de estudos para Python. E quando eu quero dizer Python, eu não estou falando somente da linguagem. É que eu estou falando Python justamente por uma questão de SEO. Geralmente todo mundo que trabalha com IA e Data Science gosta de aprender Python. Python é a linguagem base, essencial de todo mundo que está entrando na área. Mas leia Python com programação. Eu não vou falar 90% talvez dessa playlist, dessas referências que eu vou trazer aqui nesse vídeo vão ser de Python, mas tem alguns tópicos de programação que não são necessariamente Python, que são importantes, que a gente vai abordar aqui na playlist. Como é que está funcionando essa playlist? Eu comecei a falar de matemática, onde eu dei referências de livros, livro-texto e vídeos, tutoriais, bootcamps que eu acho interessante aqui no YouTube. E aqui vai ser da mesma maneira. Vou trazer os temas que eu acho importante você ter, você que está começando, você que nunca estudou IA e Data Science na vida e quer começar e quer se planejar, é para você esse vídeo. Então eu vou trazer temas que você vai ter que passar. Como no outro vídeo, não surta, certo? Matemática, ela é, como a gente falou no outro vídeo, ela é uma questão de steps, né? Pequenos passos que você tem que dar até você chegar ao seu objetivo final. E não adianta tentar pular etapas. Você tem que aprender primeiro o básico, aprender o médio, depois o avançado. Com Python e programação é a mesma coisa. Eu pretendo nesse vídeo clarear para vocês quais são esses passos, mas não tenha em mente que você vai aprender isso em 1 mês, em 2 meses e 6 meses. O conteúdo que eu falei no vídeo de matemática, que está nos cards aqui que você pode dar uma procurada, se você não viu ainda, ele dura, em média, numa faculdade de exatas normais, 2 anos, para você ter acesso a todo esse conhecimento, digerir e saber onde aplicar. E eu digo mais, até hoje eu estudo esses temas, eu busco novas maneiras de entendimento, eu busco novas fontes, eu busco entender como explicar isso de uma maneira melhor e talvez, por que não, aplicar ou algum aquele entendimentozinho que ainda estava um pouco obscuro, putz, uma explicação nova de repente trouxe um novo ângulo. Entenda que a profissão de IA e Data Science é uma profissão de estudo eterno. Você vai ter que estar sempre aprendendo coisas novas. E quanto antes você entender e internalizar estratégias para aprender, melhor. E não tenha um compromisso de curto prazo. Não bote data para acabar essa playlist, seguir esse roadmap. Bote uma data para você começar e ter consistência. 1 página por livro, pelo menos, e 10 minutos de vídeo. Eu acho que isso qualquer pessoa que está a fim de entrar na área consegue fazer. Claro, se você conseguir se dedicar meio período, 4 horas, ou se você ainda está numa época da vida que alguém pode te sustentar, onde você consiga se dedicar full time, estude 8, 10 horas por dia, por que não? Enquanto você for produtivo e estiver absorvendo conhecimento, vá em frente. Mas não coloque metas absurdas. Eu quero fazer esse roadmap em 6 meses. Ele não é fazível. Por mais que você vê os livros que eu vou mostrar aqui, os livros são calhamaços aqui, são livros referenciais, alguns com 800 páginas. Os bootcamps, alguns têm 10 horas de duração. Em sua maioria, quase todos é de graça, ou alguns de muito baixo custo, custo da Udemy, por exemplo. Então, eu acredito que vai ter grandes barreiras financeiras para você seguir o roadmap. Mas sempre tenha em mente, primeiro livro, texto, certo? Li o livro texto, fiquei com dúvidas. Putz, cara, isso é muito bom. Porque mostra que você está atento, você quer conectar ideias. E a dúvida, depois, talvez num vídeo um pouco mais didático, vai sanar e vai conectar isso. Claro que no final, hoje a gente tem outras maneiras de estudar, que é o nosso próprio ChatGPT, da área de IA. Eu vou depois, mais pra frente, que eu finalizar essa parte do roadmap, mostrar algumas estratégias que eu particularmente uso de estudo com o ChatGPT, mas não vá direto para ChatGPT, não vá direto para vídeo. Comece com livro-texto. Eu sei que provavelmente a maioria de vocês não está acostumado a ler livro-texto. De preferência, livro-texto físico. Eu sei que a maioria das pessoas que me assistem não tem as condições financeiras ainda para comprar um livro-texto, está tudo bem. Comece com livros digitais. Hoje em dia é muito fácil você conseguir o PDF da maioria desses livros. Eu duvido que tenha um livro que eu vou recomendar aqui que vocês dão uma googada e não consigam achar pela internet. E comecem a utilizar livros-texto para entendimento. Se você puder, depois compra o livro. Livro físico você vai ter um entendimento cognitivo muito melhor ainda. O trabalho fica mais fácil de você abranger e digerir as coisas. Mas comece lendo. Se comprometa. 1 página, 5 páginas, 10 páginas. O compromisso e a consistência, como eu já falei no outro vídeo, é muito mais importante que a intensidade. Se você puder pegar 10 horas de estudo em um dia e separar ela em 2 horas por dia, durante segunda a sexta, muito melhor
do que a intensidade. Se comprometa a estudar um pouquinho todo dia. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre a gente fazer as duas listas juntas, os dois roadmaps de matemática, de Python, depende. Eu acredito que se você for esperar estudar toda a matemática, para estudar todo Python, para depois estudar toda IA, você vai ficar muito desanimado. Infelizmente, é o que acontece às vezes numa faculdade de engenharia. Engenharia, geralmente, você passa de 2 anos e meio vendo matérias de base e não vê a engenharia que você gosta, que é o teu interesse real mesmo. Isso dá uma boa desanimada. Como você está fazendo esse roadmap como autodidata, você pode melhorar um pouco isso. Então eu sugiro que você faça um tópico de matemática, um tópico de Python e um tópico de IA. Talvez IA, como a gente vai ver semana que vem, você vai precisar de alguns tópicos de matemática e de Python para entendimento. Então, se você sentir dificuldade no modelo de IA, volta e faz mais alguns tópicos de matemática e de Python até você se sentir seguro o suficiente para seguir com IA. Semana que vem, ou daqui 2 semanas, eu acredito, entre 1 semana ou 2 vai sair o roadmap para os modelos de IA. E eu tô pensando aqui, né, não tenho muita certeza se eu vou fazer uma playlist só de cabo a rabo, do básico ao estado da arte, ou se eu vou dividir ela em uma playlist para a IA básica e a avançada. Tô pensando em como fazer aqui. Talvez se vocês quiserem me ajudar, né, como tá indo a playlist, como vocês preferirem, deixa aqui nos comentários. Vou gostar de ouvir a opinião de vocês sobre como é melhor absorver esse conteúdo. Mas agora, cheio de delongas, já falei demais nessa introdução. Vamos agora para o Roadmap, Python e Data Science IA 2024. E estamos aqui para começar do básico. Aqui eu separei 4 itens para a gente vai percorrer o Roadmap, assim como eu separei na parte da matemática os grandes tópicos que eu acredito que sejam mais importantes, mais relevantes. E aqui a gente vai passar pelas referências, um a um. Com Python básico, o que eu quero dizer com Python básico? Basicamente, o que tem nesse livro aqui, Fluent Python, ele foi escrito por um brasileiro, Luciano Ramalho, muito influente no meio de programação e na área de tecnologia. E esse livro, gente, ele é enciclopédico. Uma bíblia de 800 páginas. Rafa, preciso saber tudo? Não precisa saber tudo. Mas se eu dissesse para você que você pudesse escolher um livro de cabeceira e ler ele todo dia um pouquinho antes de dormir, seria esse livro. Esse livro é muito didático e ele cobre todo o Python. Ele teve uma versão recente, atualizada, que como vocês podem ver, de 2022. Esse é um filé de livro para começar. Não sei nada de Python. Fluent Python é o teu mundo. Eu diria que, se você vai até a metade do livro, quando ele começa a falar de orientação a objetos, já tá bom. Não precisa ir muito mais a fundo quando ele fala de programação assíncrona, quando ele fala de processos, threads. Essa parte é interessante saber, mas não é essencial para a carreira. Então, a parte introdutória, a parte que ele fala até mais ou menos o meio do livro, onde começa a parte de orientação a objetos, é o que você precisa extrair desse material, pelo menos como iniciante. E o curso que você vai acompanhar, esse é um curso pago da Udemy, mas é um curso muito bom. Olha, é um curso que teve mais de 1 milhão de alunos, é 4.7, que é o 100 Days of Code, The Complete Python Pro Bootcamp, da Angela, que é essa professora aqui. Esse curso, gente, ele é muito gostoso de você fazer. Eu lembro que eu fiz esse curso quando eu estava montando um curso de Python para alunos de ensino médio, estava querendo buscar referências bem mastigadas, e esse curso, ele é muito legal. Por quê? O que ele vai fazer? Ele literalmente te dá o que fazer por dia. Então, são aulas curtas, tá vendo? 1 hora por dia de estudo, 50 minutos, e ele te dá tudo o que você tem que ler e fazer ao longo de 100 dias. Então, essa questão que eu sempre bato na tecla de comprometimento, de consistência, de fazer um pouquinho por dia, esse é um curso muito legal. Você vai entender muita coisa de Python, você vai ter aplicações mão na massa, ela é super didática e tem exercícios, e é bem legal. Você tem a teoria, você tem o exercício, espero que você faça, e depois você tem ela corrigindo o exercício. Então é um curso muito completo, por R$30, R$10 por mês é praticamente nada, né, para carreira. Tem projetos aqui, até projetos mais avançados no final. Muito legal esse curso, super sugiro. Se você nunca viu Python, comece por essas 2 referências. Leia o livro do Luciano, Fluent Python, e o curso da Angela. Se a gente voltar aqui agora um pouco e pensar em orientação a objetos, é não diria que é uma linguagem, é uma expressão. Algumas features da linguagem. Tem linguagens que são orientadas a objetos, ou não. O Python ele pode ser procedural, você escrever uma linha embaixo da outra, ou através da metodologia de você criar classes e instanciar objetos a partir dessas classes. Essa é uma técnica de programação
que à primeira vista você vai ficar com a impressão de para que eu preciso disso? Eu consigo fazer o código do começo ao fim uma página só, mas na medida que você vai avançando na carreira, você vai entendendo que não é só escrever código que conta na carreira. É você dar manutenção em código. É esse código crescer. É você sair da empresa e entrar outro programador, outro cientista de dados, outro engenheiro de IA, e ele conseguir dar manutenção no seu código. Ele conseguir entender o que você está fazendo. E você, às vezes, é você com você mesmo. Você fez um código 3 meses atrás, foi para produção, quebrou o código, bug, você tem que debugar o código e entender o que está acontecendo. E a orientação a objetos, a forma de você escrever código orientado a objetos, é uma forma muito interessante para essa questão de crescer o sistema, de ter o sistema com a parte de manutenção. E, em termos de referência, a boa notícia é que a gente tem um livro focado em programação orientada a objetos com problemas de data science. Esse livro dos autores Steven e Dustin, ele é um livro que pressupõe que você já tem um Python básico, então se você terminou os 3 meses, os 100 dias do curso da Angela, em paralelo, leu até a metade do livro do Luciano Ramalho, pode olhar até a parte de objetos lá do Luciano, sem problema, mas esse livro aqui é um livro especificamente para falar sobre orientação a objetos, e o mais legal disso é que a 4ª edição desse livro, ele dá exemplos de ciência de dados. Como eu vou aplicar orientação a objetos em um projeto de ciência de dados. Ele vai pegar o projeto mais simples que existe na carreira de ciência de dados, que é o dataset Iris, que é um dataset onde você tem algumas features de flores, 3 tipos de flores, e a partir dessas 3 features de flores você tem que separar elas, classificar elas. É um projeto super simples, é como se fosse o Hello World do pessoal de ciência de dados e IA. E eles pegam esse projeto e dão uma roupagem da parte de programação orientada a objetos. É muito interessante esse livro, né? Mas isso é só a partir da 4ª edição, tá? Se você pegar uma edição mais anterior, a 3ª edição, por exemplo, ele fala sobre orientação a objetos, mas não é focado, os exemplos não são focados na parte de data science, como já são aqui. Super recomendo esse livro, é um livro muito gostoso, eu tenho físico ele aqui, infelizmente tinha a 3ª edição, na época que eu li ele, a 4ª edição não tinha saído ainda, mas sugiro fortemente dar uma googada, ou se puder fazer a aquisição da 4ª edição. E como vídeo, aqui é a primeira vez que eu introduzo esse canal, que eu acho muito legal, é o freecodecamp.org. A ideia dele é trazer bootcamps de vários influenciadores do planeta inteiro, que falam sobre tecnologia, que falam sobre IA, e aqui ele tem um vídeo sobre orientação a objetos muito legal, total iniciantes, de 2 horinhas só. Isso não é muito comum, tá? Esse canal geralmente são muitas e muitas horas de tutorial. São 10 horas de tutorial, já vi tutorial de 30 horas. São tipo nível bootcamp mesmo, algo parecido com o que você vê com o curso da Angela. Mas achei muito legal, tipo 2 horas, é uma introdução bem legal, bem direto ao ponto, com exemplos em Python. Acho que você vai gostar de buscar essas 2 referências. Aqui também não precisa ler tudo. Ele vai até umas coisas muito específicas da orientação a objetos. Ele fala sobre metaprogramação, que é algo super específico e para um cientista de dados ou um especialista em IA não faz o menor sentido. Aqui faz sentido você ler, mas de novo, até a metade do capítulo começou a falar de metaprogramação e temas muito áridos. Pode parar. Entendeu a composição, entendeu a herança, entendeu como você conecta os objetos, como você chama esses objetos, entendeu métodos, entendeu classes, atributos, tá ótimo, passa para o vídeo. Talvez seja uma boa fazer em paralelo. Se você vê o que você cobriu no livro, toda a matéria que está aqui no vídeo, é hora de ir para frente, não precisa se aprofundar tanto, tudo bem? E seguindo aqui a nossa estratégia de estudo, a gente finalmente vai começar a estudar a biblioteca Scikit-Learn TensorFlow. Eu sei que parece muita maluquice eu falar que você vai estudar uma biblioteca de Machine Learning e de IA sem você, de fato, ter estudado IA e Machine Learning. Mas essa é a maravilha do mundo moderno que a gente vive. A programação, ela é tão robusta e eu diria que ela é tão, de certa maneira, completa, que ela consegue abstrair muito diversas coisas matemáticas. E você, sem conhecer os conceitos matemáticos, você vai ser capaz de entender o que a biblioteca faz, de rodar os primeiros exemplos, de seguir tutoriais, mesmo sem ter um entendimento muito profundo da matemática. Tanto é que algumas pessoas ainda falam, eu sou um cara de AI Data Science, não tem nada de matemática, só você saber as bibliotecas.
De algum nível isso é possível, mas de novo, eu não estou criando um roadmap para quem quer uma carreira medíocre, uma carreira de 5 a 10 anos e fazer outra coisa da vida. Se você quer trabalhar com isso, tipo, pro resto da vida, se você é apaixonado pela carreira, se você quer ter uma carreira de verdade, sólida, você tem a certeza que você sempre tem emprego, porque você é um profissional atualizado, um profissional que sempre está estudando, então acho que vale a pena você investir nisso, em matemática. Mas você pode sim estudar matemática desconectada da programação. E, inclusive, acho que tem uma boa estratégia isso, porque você vai ver como roda um código, vai ser uma caixinha preta esse código para você, depois, lá na frente, você vai estudar o modelo matemático e vai entender o que aquela caixinha preta está fazendo. Vai entender os parâmetros, entender porque você muda alguma coisa ou outra, melhora. O ponto é possível você rodar os códigos do Scikit-Learn e do TensorFlow. Scikit-Learn é uma biblioteca coringa na área de dados. Ela tem praticamente todos os principais modelos de machine learning. Tem que ser uma coisa muito exótica para não estar no Scikit-Learn. É um projeto open source, tem desenvolvedores do planeta inteiro, tem que ter um modelo muito de fronteira e muito exótico, específico, para ela não te servir. E o TensorFlow é um framework mais utilizado para redes neurais. Algumas pessoas podem me questionar por que você não sugeriu PyTorch. Particularmente, pessoalmente, hoje eu uso muito mais PyTorch do que TensorFlow. Por quê? Academicamente, em áreas de pesquisa, ciência de ponta, fronteira da ciência, a academia gosta de PyTorch. Ele é mais orientado a funções do que a objetos, muito embora você possa entender a orientação a objetos, programar com orientação a objetos. Só que o grande diferencial é que a maioria dos papers acadêmicos saem em PyTorch. E como hoje em dia eu busco coisas novas, que não tem tutorial, que saiu ontem para replicar, e às vezes só tem um GitHub do código do pesquisador que fez essa loucura, para mim é muito mais cômodo já fazer tudo em PyTorch. Mas a indústria, como geral, nos últimos 10 anos, se não me engano, 9 eu acredito. Eu acho que, se não me engano, o TensorFlow é 2015, então deve ter 9 para 10 anos. É o framework mais antigo e mais utilizado. É o framework mantido pelo Google, apesar de ser open source. E eu acredito que uma estratégia de inserção no mercado de trabalho, você vai ser muito mais cobrado de entender de TensorFlow do que de PyTorch. Muito embora os dois tenham a mesma finalidade, tem, como eu falei, algumas vantagens, outras não. Se você pensar em integração com sistemas, o TensorFlow ele tem muito mais integrações para você pegar o seu modelo que você fez, da teoria, que você testou aqui no nosso laboratório, e colocar num servidor, e se integrar com outras informações, integrar ele com outros componentes de uma aplicação de tecnologia. Que o PyTorch é um pouco mais limitado. Porém, como eu falei, vantagem do PyTorch, coisas novas, exóticas e da academia, PyTorch é muito mais recomendado. De novo, tem tempo? Tem interesse? Faz os dois. Precisa escolher? Eu escolheria TensorFlow. E, já pensando nessa opção, temos aqui o livro, outro clássico, para quem estuda na área, que é o Hands-On, Machine Learning, Scikit-Learning, que era do TensorFlow. Então é um livro que já vai cobrir praticamente todo o conteúdo. Esse livro, sim, vai de inteiro. Ele é um livro enciclopédico também, grande, por isso não se iluda que você não vai fechar esse livro em 2 meses, bota pelo menos uns 6 meses de estudo aí, se você for muito consistente e estiver só fazendo isso, certo? É um livro que você vai conseguir ver os dois conceitos que eu te falei, vai fechar a biblioteca Scikit-Learn, depois você vai ter um entendimento muito bom do TensorFlow. Hands-on Machine Learning, Scikit-Learning Keras. Lembrando que sempre eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, então não se preocupa, só clicar nos links e buscar o material depois. E o vídeo que eu recomendo, aí mais um curso, agora tá vendo, um curso de 18 horas, Machine Learning, Python, Scikit-Learn, full course. Esse aqui eu vi, muito interessante. Vi em dose homeopática, né, gente? Meia hora por dia, um mês e pouquinho, aí tu mata esse vídeo sem grandes dores, né? E aqui ele vai fechar o Scikit-Learn. Você vai ver todos os modelos que tem no Scikit-Learn. Inclusive, ele faz uma aplicaçãozinha no final em Flask, para você fazer um deploy de um modelo de Machine Learning. É um curso muito legal. Machine Learning with Python e Scikit-Learn, full course do freecodecamp.org. Super recomendo esse para Scikit-Learn. E para o TensorFlow, eu sugiro esse outro curso aqui, um curso mais direto, é um curso muito grande também, ele tem 37 horas de curso, é um curso muito longo mesmo, mas é um curso que muito vale a pena. Esse curso eu não vi ele inteiro, eu pulei a parte inicial, porque a parte inicial para mim era mais básica, mas obviamente se você está começando do zero, não faça isso. Ele é muito didático, o autor do curso, e pode fazer do começo ao fim, não tem ladainha, ele vai direto ao ponto, ele fala sobre como você pegar desde os conceitos mais básicos e te dá exemplos, ele mostra como você pegar esse modelo, calibrar ele na sua máquina, depois mandar ele para um repositório de verdade, depois para o usuário final usar.
Então esse é um curso, de novo, para você degustar aos poucos. Eu foquei nele para aprender essa parte mais de MLOps, tá? É por isso que eu estava mais interessado nessa parte. Então eu comecei a ver mais ou menos o curso daqui para baixo, que já é muita coisa também, mas sugiro que vocês degustem essa aplicação desde o início. De novo, um pouco por dia, gente. Sem loucura. São 37 horas. Se você vê 1 hora por dia, já dá mais de um mês de curso. E eu não recomendo que você veja 1 hora por dia. Recomendo que você veja menos, devagar, pare, faça testes, certo? Então, tá aí as referências de livro-texto, as referências de vídeos, e agora vamos conversar sobre a última parte, que é uma parte que algumas pessoas talvez me perguntariam: Rafa, por que tem um Fast API aí? Eu quero ser cientista de dados, eu quero ser engenheiro de IA, eu não quero ser desenvolvedor, eu não quero ser dev, eu quero trabalhar com IA. E agora é uma parte boa, uma parte ruim, sinto lhe informar, se você quer trabalhar com IA, você vai estar trabalhando numa área de engenharia, o seu modelo de IA não é feito para ficar na prateleira, o seu modelo de IA ele é feito para o mundo. E o mundo vai se conectar ao seu modelo, provavelmente através de um framework web. Ou você vai usar o Django, ou você vai usar o Fast API, ou você vai usar o Flask. Pode ser que no seu trabalho, se você trabalha em uma empresa grande, você tenha outras coisas mais exóticas para fazer isso. Mas 90% do mercado garanto que vai utilizar uma dessas tecnologias. Por que eu escolhi o Fast API? Primeiro, o Fast API ele é muito parecido com o Flask. É pouquíssimas coisas em termos de sintaxe e lógica. Tem uma coisa e outra que muda. Mas por baixo dos panos, ele te permite fazer chamadas assíncronas, coisa que o Flask ainda não consegue. Geralmente você vai pegar um servidor web, botar o servidor web na frente do Flask, e aí você consegue até fazer programação assíncrona, mas isso já é um domínio do programador, do dev, do engenheiro de software, não é um domínio seu do cientista de dados. Como a maioria das empresas busca tecnologias mais robustas, muita gente está migrando para o Fast API. Então eu recomendo que se você vai começar a estudar, comece a estudar algo que já está crescendo, que já é maduro no mercado e a tendência de crescimento. Fast API não é algo muito difícil de você entender, mas é difícil de você ser um especialista. Um paralelo que eu falo de Fast API é com xadrez. Uma criança de 10 anos pode aprender a mexer as peças de xadrez, mas virar um bom xadrezista vai demorar um pouquinho. Fast API é a mesma coisa. Ele trabalha junto com uma outra biblioteca, o Pydantic, para você deixar ele mais semântico e fazer várias validações em relação à sua aplicação. E, por isso, ele é simples de aprender e difícil de você ser um mestre, vamos dizer assim, né? E vamos logo agora para as indicações de Fast API. Tem um livro muito bom mesmo, que é Building Data Science Application in Fast API. Basicamente, metade desse livro ele vai te explicar com um rigor de detalhe que é impressionante. Eu nunca vi um livro tão detalhista, tão didático assim. Ele fala pouquíssimas coisas de Python básico, tá? Mas se você pegar esse livro depois de você ter feito esse caminho que eu te falei para vocês aqui agora, começa lá pelo livro do Luciano Ramalho, depois vai para o livro de Programação Orientada a Objetos, depois vai para o Hands-On, e vir aqui, pessoal, vai ser um deleite esse livro, porque ele mostra como você construir uma aplicação de Data Science e pendurar ela no framework web para outros aplicativos construir, outras pessoas da engenharia construir. Você como profissional, a não ser que você trabalhe em uma startup muito early stage, você vai ter que fazer muita coisa, você tem que virar praticamente um dev. Mas na vida real, eu diria que a responsabilidade do cientista de dados, do profissional de IA, termina quando ele cria um endpoint e faz o deploy do teu modelo para outras áreas consumirem. Se você não me entendeu ainda o que é isso, basicamente é o seguinte: a gente vai treinar o modelo na nossa máquina, a gente vai pegar esse modelo, colocar no servidor, e outras áreas da empresa vão consumir esse modelo. E você, tua área, é o responsável, o guardião, por esta parte do sistema. Por essa coisa estar funcionando, porque é o teu modelo. Você treinou. E tem estratégias para você ver se a qualidade do modelo não piorou, deteriorou, melhorou, aumentou, certo? Eu acredito que esse é um melhor livro, é um achado esse livro. Nunca vi um livro tão legal assim. Entrega muito. E ele fala aplicações de verdade, ele vai a fundo. Eu degustaria esse livro inteiro. Sobre a parte de vídeos, eu não tenho um vídeo que mostre inteiro isso. Para vocês entenderem algumas coisas que ele não cobre aqui muito bem, eu sugiro que vocês façam esse vídeo de tutorial de 2 horas de Docker. Docker aí é uma tecnologia que não tem a ver com Python, mas a grosso modo, se você já trabalha com uma máquina virtual, pelo amor de Deus, pessoal de dev, não bata em mim. Eu sei que um Docker não é uma máquina virtual, mas se você tem uma máquina Windows e quer rodar um Linux dentro dele,
Você pode criar uma máquina virtual e é como se tivesse um computador dentro do computador. O Docker, a grossíssimo modo, é quase a mesma coisa. Só que ele não é uma virtualização. São conceitos diferentes. Dockerização é uma coisa, virtualização é outra. Mas é como se você tivesse um espaço do seu computador isolado para rodar sua aplicação. E todas as aplicações modernas de data science e de tecnologia em geral, elas são feitas em Docker. Porque você isola as bibliotecas, você isola a dependência, você tem certeza que a única coisa que está rodando lá e que pode dar errado é o teu código ou o que você instalou lá. Não é uma biblioteca que outra pessoa instalou, não é uma coisa de atualização do sistema. Você tem muito controle sobre o que está dentro desse pequeno container. E por isso que Docker é uma tecnologia muito legal. De novo, Free Code Camp, acho que a indicação aqui do curso é maratone o Free Code Camp. Ele tem um curso muito legal aqui de Docker, 2 horinhas só. Super recomendo um curso de Docker. Esse aqui é o tutorial, um tutorial de 2 horinhas. É bem aleatório esse, tá, gente? Eu vi esse curso quando eu tava querendo trabalhar com imagens, então achei... Não é bem um curso, né? Vamos dizer, mais um tutorial. É o único vídeo que eu vi mais a fundo do canal, tá? O Conda Entrepreneurs. É novo, poucos inscritos, um pouco mais de 300 mil inscritos. Mas em 2 horas ele constrói um projeto onde ele vai, através do Fast API, extrair imagens, fazer um upload de extração de caracteres das imagens, é uma aplicação bem legal. E ele aqui, você vai entender como utilizar uma aplicação web junto com o Fast API. E aqui no contexto de imagem. E da mesma forma, eu separei aqui desse outro curso, do Practical Lover, a mesma coisa, uma aplicação de Fast API, esse aqui é bem mais rapidinho, só que aqui ele foca em implementar um modelo de NLP, de programação de linguagem natural. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar um Fast API, criar um modelo de programação de NLP, e a partir disso ele vai criar uma aplicação, um exemplo, mostrar para vocês como utiliza, como se conecta IA com uma aplicação. Infelizmente nessa última parte a gente não tem um curso mais enciclopédico, extensivo, mas é porque se vocês separarem, na medida que a gente está vindo aqui da esquerda para a direita, das indicações, a gente está chegando mais próximo da vida real. E a vida real, ela é mais difícil. Às vezes não tem tutorial para a vida real. Pessoal, agora eu vou me dar o direito de ser chato e repetitivo de novo. E eu vou falar mais uma vez. Não surta. Por que não surta? Porque isso é muito conteúdo, gente. Não se iluda com roadmaps de pessoas super dotadas que fizeram isso em 3 meses, que ficaram sem dormir, sem comer e conseguiram o emprego dos sonhos, a startup do 1 milhão, antes dos 20 anos já estava aposentado. Pessoal, isso não acontece. Se você quer ter uma carreira consistente, uma carreira brilhante, uma carreira que você se sinta orgulho, que você seja feliz de trabalhar, você vai precisar fazer isso aos poucos, com passos sólidos. E é isso que eu quero trazer aqui com esse roadmap para vocês. Comece da base. Entenda o livro do Luciano. É um livro de 800 páginas, gente. Eu acho que nunca li um livro de 800 páginas inteiro, sabe? Eu não li o livro inteiro, como falei pra vocês, né? Vi ele partes básicas. Talvez eu tenha lido, mas não de uma vez, né? Porque de tanto consultar, eu acredito que eu já acabei lendo inteiro, entre aspas. Depois eu faço a consulta e coloco aqui nos comentários, né, se eu li o livro inteiro ou não, se vocês quiserem saber. Mas o ponto é, não surta com olhar pra montanha e ver uma montanha muito grande e você achar que você não consegue escalar. Um passo de cada vez e você vai conseguir vencer essa montanha. Esse desafio é muito mais aqui, ó, psicológico do que técnico. Você olhar, esse é o roadmap do Rafa, da minha experiência, que reflete o que eu vi de bom no mercado em todos esses anos de carreira. Mas podem ter outros roadmaps tão bons, até melhores do que o meu. Então não falta roadmap. O que falta é a questão de ensinar as pessoas a caminhar por ele. E é por isso que eu me preocupo muito em falar, em ter um roadmap aleatório e as pessoas desanimarem, surtarem. E é justamente o contrário, eu faço conteúdo aqui no YouTube para mostrar que, cara, é possível. Eu sou um ser humano normal, eu também vejo Netflix, eu também fico cansado, mas eu sou apaixonado por essa área. Eu adoro modelo, eu adoro resolver um problema com IA, com Machine Learning, com Data Science, eu adoro estudar coisas novas. E se você não tiver pelo menos um tempo para se deixar apaixonar pela área, vai ser muito difícil você galgar essa montanha inteira, porque vocês viram que são desafios longos, mas são desafios possíveis. Não tem rocket science aqui, ciência de foguetes. Tem esforço, trabalho e dedicação. Se você gostou desse roadmap, não esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.